noite. Um prazer estar aqui novamente falando com vocês. Meu nome é Aline Carvalho, eu sou advogada e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que gerou muita polêmica no dia de hoje, né? Para tecer algumas considerações, não vou colocar juízos de valor aqui sobre culpas, sobre nada disso, né? Eu quero trazer um olhar jurídico sobre esse caso, que está sendo muito falado no dia de hoje. Se você está antenado, você sabe do que eu estou falando já, né? Se você não sabe, vai saber agora. Estou falando sobre o caso Mariana, tá? Eu não vou ficar falando sobre nome, não vou ficar falando do suposto agressor, não vou ficar falando o nome da suposta vítima, não vou ficar falando isso, tá? Por quê? Porque muitas vezes toda essa repercussão, ela traz uma revitimização. Por quê? A pessoa diante da suposta agressão, ela é vitimizada, ela sofre um abalo emocional. E aí, toda essa repercussão, diante da persecução penal, né? Uma audiência de instrução e julgamento muito traumática, aquela pessoa é revitimizada muitas vezes novamente. Isso é um drama da mulher no Brasil, né? A mulher, ela procura uma ajuda e muitas vezes ela acaba sendo revitimizada na delegacia, revitimizada quando vai fazer o exame, revitimizada no processo, porque ela tem que provar que ela sofreu agressão e ela é julgada a conduta dela, e aí se esquece o direito penal do fato e começa a ser o direito penal da vítima, o direito penal do autor, né? O que tem que estar em análise? É o fato delituoso, não é a pessoa A ou B, conduta ilibada de A, conduta ilibada de B, não. É o que foi feito, né? É isso que tem que estar em análise e muitas vezes isso é deixado de lado, né? Não estou falando do caso em específico, isso no processo. E a gente sabe, né, que no mundo do dever ser, no mundo jurídico, né? A gente pensa que deveria funcionar de uma determinada forma, né? O direito penal do fato. E muitas vezes outras questões são levadas em consideração, né? E isso vai gerando, né, dores e mais dores em cima de um processo que vai se tornando cada vez mais penoso, né? Para aquela suposta vítima. E aí, gente, muito se falou hoje, estupro culposo. Mas não existe estupro culposo. Como assim estupro culposo? Gente, realmente não existe estupro culposo, tá? Essa figura, esse tipo, não existe esse tipo penal, tá? É uma figura jurídica que não existe. E mais uma vez eu vou falar aqui, gente, eu não tô aqui para dar um juízo de valor, não tô aqui para falar se aconteceu, se não aconteceu, não tô aqui para isso, eu tô aqui para falar sobre o caso e dar um olhar jurídico, técnico jurídico sobre esse fato, tá? Então foi um fato que foi noticiado, né, que a Mariana fez um boletim de ocorrência em 2018 na cidade de Florianópolis, em que ela relata um suposto estupro. E assim, eu vou trazer, gente, informações dentro daquilo que eu consegui na internet, tá? Porque é um caso que corre em segredo de justiça. Então, assim, a gente não tem como ter acesso aos autos do processo, porque é um caso de estupro, então isso corre em segredo de justiça mesmo, não tem como eu ter acesso a esses autos. Ela fez um boletim de ocorrência, e a partir do momento que ela fez esse boletim de ocorrência, iniciou-se um inquérito policial e a delegada que conduziu o inquérito achou por bem encaminhar para o Ministério Público, e esse primeiro promotor do caso encaminhou uma denúncia, né? Olha, resolveu que era por bem denunciar e fez essa denúncia. Lembrando que esse primeiro promotor do caso, ele não continuou no caso, ele mudou de comarca. Não sei porquê, mas ele mudou de comarca, tá bom? E aí o segundo promotor do caso foi aquele que participou da audiência de instrução e julgamento, ok? E que tá circulando por aí, né? Todo mundo já assistiu essa audiência. Se não assistiu, procura
Em vários meios de comunicação está disponível essa audiência de instrução e julgamento. Ele achou por bem que ele fosse absolvido com base no erro de tipo, que eu, a propósito, vou ler para vocês, tá? No artigo 217-A do Código Penal fala o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena: reclusão de 8 a 15 anos. Aí no parágrafo 1º tem a seguinte previsão: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência, tá? Então, a denúncia, né, nesse suposto crime, é de que foi um estupro de vulnerável, porque a Mariana, ela não estaria em pleno uso das suas faculdades mentais, certo? E aí, o que o promotor alegou? Ele falou que ao olhar o laudo toxicológico do exame, não estaria demonstrado que ela estivesse bêbada, que ela estivesse embriagada no momento ou entorpecida. Não foi encontrado nenhum vestígio de drogas ou álcool no sangue dela. E por essa razão ele se apegou a esse fato e pugnou pela absolvição do suposto agressor. Veja bem, não estou imputando nada a ninguém, estou falando fatos aqui. E por essa razão ele pugnou pela absolvição. O juiz concordou com ele, tá? Então o que acontece? Qual foi o exemplo que ele deu? Vamos dizer que o rapaz vá numa balada e ele encontre uma moça num ambiente que é para adultos, né? E ele chega lá e encontra uma moça bonita e ela fala para ele, por exemplo, que tem 16 anos ou 18 anos, que seja. E ela tem uma compleição física já de adulto, uma compleição física desenvolvida e ela é bem articulada. E aí ele vai e tem uma relação sexual com essa moça e descobre no outro dia que ela era menor de 14 anos. Isso seria erro de tipo. E isso afastaria o tipo penal, poderia, né, afastar essa alegação, olha, eu não sabia, não tinha como saber, ela mentiu para mim. E o cara não tem ideia de que que a conduta dele pode ser enquadrada num tipo penal. E por essa razão ele comete. Isso seria o erro de tipo. Outro exemplo de erro de tipo é o seguinte: você tem uma bolsa marrom e você tá num local, você vai fazer uma prova e você tem que colocar a bolsa lá na frente. E outra pessoa também tem uma bolsa da mesma cor que a sua. E você vai lá e pega a bolsa da outra pessoa que é igualzinha à sua e leva para sua casa. Você pegou uma coisa que não é sua, é um furto, certo? Mas isso seria um erro de tipo, porque você não tinha consciência, você achou que era sua, era igual, né? O homem médio, ele tá passível de cometer, né, esse erro. Olha, ele não sabia que ela não estava bem, ele não sabia que ela não estava em perfeito uso da consciência dela e um erro de tipo, né? Aí tem uma discussão, né? A doutrina majoritariamente acredita que pode afastar no caso do erro de tipo, no caso da faixa etária. Agora, no caso do vulnerável, que tá entorpecido, que tá bêbado, que tá doente, que tá no UTI, que tá em coma, né, que não pode oferecer uma resistência, seria aplicável, né, esse erro de tipo? Será que uma pessoa ela não tem capacidade de verificar que uma pessoa não está bem, que ela não está em pleno uso da faculdade mental? Será que você, numa conversa, você, né, pessoas, o homem médio, será que ele, conversando com uma pessoa, não sabe que ela está embriagada? Que ela está entorpecida? E assim, o que tem se falado? O promotor do caso, ele não considerou depoimentos, por exemplo, o cara do Uber
falou que ela estava visivelmente transtornada, que ela não estava bem, que ela não estava falando coisas conexas, né? Coisas com sentido. As mensagens que ela trocou com as amigas, todas escritas erradas, todas desconexas. Será que esse exame toxicológico é 100% confiável? E as contradições dentro do depoimento? Né? O promotor, ele considerou essas coisas, ele considerou a prova do material que foi colhido na roupa íntima lá da menina, o rompimento do ímen, o cruzamento dessas provas com o material dele que bateu. Será que ele considerou essas coisas ou ele considerou só o exame toxicológico na hora de absolver? Ele considerou o depoimento da vítima, que é extremamente importante, né? Então, são fatos que têm que ser considerados. Eu não estou aqui apontando que ele não deveria ter sido absolvido, ou que ele deveria ter sido condenado. O meu papel aqui, gente, é tecer considerações, uma crítica, que uma análise jurídica, sem apontar quem é culpado, quem é errado, quem tá certo. E assim, num caso, numa persecução criminal, será que é razoável que a vítima seja tratada daquela forma? Não estou julgando se está falando a verdade, se está mentindo, independente se estiver mentindo, se estiver falando a verdade. É assim que tem que se tratar uma pessoa numa persecução criminal? Talvez a pessoa, ao longo do processo, ela comece a pensar, olha, eu preferia, se eu pudesse voltar atrás, eu preferia que essa pessoa ficasse impune, porque eu estou sofrendo muito mais ao longo do processo, né, os efeitos secundários, do que naquele primeiro momento, né? Será que é justo o que está acontecendo? Fica, né, essa consideração, né, jurídica sobre o caso, para nossa reflexão, até porque nós, enquanto sociedade, a gente tem que extrapolar, né, o senso comum, a gente tem que extrapolar essas análises rasas e procurar análises mais aprofundadas sobre essa questão. Tem doutrinadores que já estão fazendo considerações, né, sobre esse caso. E assim, a gente tem que entender, será que os procedimentos no Brasil, em sede de direito penal principalmente, eles levam em conta o direito penal do fato ou o direito penal do autor? Será que a lei ela é igual para todos ou não é igual para todos? A gente vê que deveria ser, né? No mundo do dever ser, deveria ser assim, lindo, perfeito. Mas será que isso não esbarra num poder aquisitivo, no fato de poder pagar uma defesa excelente, poder gastar com os melhores advogados, e uma pessoa que não tem essa mesma condição teria uma defesa hipossuficiente dentro do processo? Fica esses questionamentos, né? São mais questionamentos, inquietações, para a gente analisar que justiça nós estamos tendo no Brasil, né? Que justiça nós estamos tendo. Será que as nossas vítimas elas têm recebido cuidado? Ou será que elas têm sido ainda mais expostas? Será que as mulheres como um todo, elas se sentem acolhidas quando procuram a polícia, quando procuram o poder judiciário, um atendimento médico? Será que elas se sentem mais acolhidas ou elas se sentem ainda mais constrangidas, ainda mais revitimizadas ao longo do processo? Eu fico com esses questionamentos aqui, gostaria, né, que vocês pensassem sobre isso também, e agradeço a todos que me ouviram até aqui, e um grande abraço, né, desejando, né, que esse caso ele tenha um final justo, né, lembrando que essa sentença ela é de primeira instância, ainda cabe recurso, ainda pode ser atacada, acredito que será atacada, né, e vamos ver quais serão os próximos desdobramentos desse caso. Um grande abraço a todos.